fazendo isso, ok? Só que existe uma diferença. O comportamento textual é fazer isso, a leitura é fazer isso com compreensão. Quem está escrevendo aqui? O que é isso? Ninguém sabe, né? Porque não existe. Então, nesse caso, vocês não estão lendo, vocês estão emitindo um comportamento textual. Quem que só emite comportamento textual? Os famosos analfabetos funcionais, que conhecem as sílabas, as letras, mas não entendem o que leem. Então a gente diferencia. Comportamento textual é o que vocês estão fazendo aqui, bamoca. Agora, quando vocês leem bola, aí vocês estão lendo, porque vocês entendem o que vocês estão lendo. Ok? Aí existem os comportamentos que não estão sob controle formais, e esses que são mais difíceis de serem aprendidos e mais importantes também. O mais fácil de ser aprendido entre esses para as crianças com autismo é o mando. O mando vem de comando, tá? Em inglês, command, que nada mais é do que você deixar claro o que você quer, o que você precisa. Então, o mando nada mais é do que você fazer um pedido, você deixar claro aquilo que você está desejando naquele momento. E é óbvio porque isso é mais fácil para as crianças com autismo, porque elas veem um benefício imediato em usar o mando, tá? Geralmente as crianças conseguem pedir várias coisas, mas não dizem o nome de nada, porque dizer o nome das coisas não é tão relevante quanto pedir por elas. Então elas conseguem pedir: quero água, quero brincar. A Erika estava falando que foi sai, né? Sai é um mando. Sai, né? É um mando. Então, mando geralmente são as primeiras palavras aprendidas. Nesse caso, controlado então por operações motivadoras, incluindo situações aversivas, como sai, por exemplo, para se livrar de uma situação aversiva. O reforçador para esse operante é específico, ou seja, geralmente a própria forma da resposta especifica o que você quer. Quero um biscoito. Você, olhando para a forma das respostas, você já sabe o que a pessoa tá mandando. Fecha a janela, por favor. Geralmente controlado pelo frio ou pela chuva, né? Então é um pedido relacionado com a necessidade de sair do frio ou de sair da chuva. Outras vezes, o comportamento tem outras formas que não são tão adequadas, como correr e gritar para conseguir alguma coisa. Em teoria é um mando. É um mando bem inadequado, mas é um mando. Ou bater nos outros em si mesmo para conseguir atenção. Também é um mando bastante inadequado, mas é um mando. É uma forma de pedir o que se quer, ainda que uma forma inadequada. Ok? Então o mando é controlado por uma motivação. Se está algum tempo sem brincar com a bola, você está com saudade, quer brincar com a bola, pede bola e o reforçador é específico. Notem que eu nem pus o contexto aqui, porque no mando o contexto não é tão importante quanto o reforçador. O mando é o único dos operantes verbais que é mais controlado pela necessidade da consequência do que pelo estímulo contextual anterior que produz a resposta, ok? Todo mundo entendeu brevemente a ideia de mando? Mando é pedido, resumindo. Aí tem o tato, que vem de contato, contact em inglês. O tato nada mais é do que dizer o nome das coisas. Então quando vocês falam que isso é um microfone, que isso é água, isso tudo é um tato. O que vocês falam, o microfone é preto, ou a blusa da Ione é vermelha, ou a cortina é, sei lá, bege, isso, sei lá que cor é. ou o Robson é careca. Poxa, a gente não precisava falar assim, né? Tudo isso é um tato, porque é uma descrição. Você está descrevendo o ambiente ou dizendo o nome de alguma coisa, tá? Só que repare, a gente define pela função e não pela forma. Porque se eu perguntar para a Lívia o que tem dentro dessa garrafa, isso não é um mando, é? Mas se ela estiver com sede, como você pede por sede? Ou quando você está com sede? Ou só água até, né? Aí é um mando. Então não interessa a forma da resposta, interessa a função. Então a mesma resposta verbal pode ter mais de uma função. Se eu pergunto, a gente vai ver agora daqui a pouco um outro estímulo, um outro operante verbal. O que cai da cachoeira? Isso não é nem um tato
porque ela não está dizendo o nome de nada que está aqui, correto? Nem o mando, porque ela não está pedindo. É um outro operante verbal que a gente vai ver daqui a alguns segundos. Então, no tato, a resposta vocal e o controle sobre a resposta é algum estímulo do ambiente. Pode ser um estímulo privado. Estou com sede, é um tato. Você está descrevendo uma... Perdão, esse é um mando. Não, quero água, é um mando. Estou com sede, é um tato. Você está descrevendo um estado interno. Estou com medo, é um tato. Estou sentindo frio, é um tato. Okay? Desde que o controle seja um estímulo ou parte de um estímulo. Não precisa ser um estímulo inteiro, pode ser parte. Por exemplo, aqui. Tampa vermelha. É só parte do estímulo, mas é um tato. Então, se está sob controle do estímulo ou de parte do estímulo, tato. Se está sob controle de uma necessidade, mando. E aí, sim, tem o intraverbal, que é o comportamento verbal controlado por outro, que foi o que a Lívia acabou de fazer quando eu perguntei o que cai na cachoeira. Isso é o intraverbal. Quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo ou Cristóvão Colombo? Então isso é o intraverbal, porque está sob controle de outro comportamento verbal. Quanto é 2 mais 2? Isso é o intraverbal, por incrível que pareça. A gente diz que o intraverbal é o comportamento da escola, né? Muita coisa que a gente faz na escola é intraverbal. 1, 2, 3 e... Isso é intraverbal, ok? Como é seu nome? Intraverbal. O comportamento verbal controlado por outro comportamento verbal. Tá? Tirei o pau no gato. Intraverbal. Entenderam? Assim, de forma geral, dá para dizer que toda conversação é intraverbal, é comportamento intraverbal. E aí, gente, o intraverbal é o comportamento mais difícil de ser aprendido pelas crianças com autismo. Porque o mando, quando você está com sede, você sempre diz que quero água. Isso aqui sempre é copo. É fácil aprender o tato disso. Essa cor é sempre azul. É fácil aprender o tato disso. Quando você está com frio, me dá uma blusa ou fecha a janela. É sempre igual. Qual que é o problema do intraverbal? Requer uma flexibilidade imensa. A conversa não tem regra. Toda hora pode ser dito, toda coisa pode ser dita de uma forma diferente, de um jeito diferente. E você tem que ter uma flexibilidade imensa para se adaptar ao que é dito. Então, o comportamento mais difícil para a criança com autismo aprender é o intraverbal, por conta dessa ausência de regras claras. Cada hora a gente fala de um jeito diferente, ou a gente muda o assunto do nada. Tá? Então, ensinar diálogo, ensinar conversação é a coisa mais difícil que a gente pode fazer para uma criança com autismo. Oi. E aí, quando eu falo do ecóico, tem uma diferença, porque eu vou só repetir a palavra com a criança, ou eu posso fazer o intraverbal também? No ecóico? O ecóico, geralmente, o ecóico é muito importante porque ele serve de dica para aprender esses operantes verbais mais complexos. Ele é pré-requisito. Sem o ecóico você não aprende nenhum outro. Porque pensa, gente, como que a gente aprende a falar? Repetindo o que o outro fala. Tudo que a gente aprende a falar é repetindo o que o outro fala. Então, o mando é mais fácil, mas o ecóico é pré-requisito para o mando. Sem ecóico você não aprende nem mando. Tá? Mas então o ecóico não é intraverbal. Ele parece, porque ele também é controlado por um comportamento verbal. Mas a diferença é que ele é idêntico. O intraverbal não necessariamente. Entendeu? Então, no intraverbal, por exemplo, qual é o seu jogo favorito? Futebol. O reforço também é social. E claro, também faz parte da linguagem de comportamento verbal o comportamento de ouvinte. O que é o comportamento de ouvinte? Você compreender a linguagem, igual eu fiz aqui com ela, que eu já esqueci o nome. Ou não sei nem se eu perguntei. Não perguntei, né? Não. Quando eu digo para a Miriam, levanta o braço, e a Miriam levanta o braço, ela está se comportando como um ouvinte. Ela está emitindo uma resposta apropriada, podia ser, nesse caso, não verbal, sob controle do que eu estou falando, ou seja, ela está compreendendo. Compreender geralmente acontece primeiro nas crianças com autismo do que falar. Vocês já notaram isso? Geralmente a compreensão vem antes da fala. Tá?
Então aqui, pega a bola para mim, a resposta não verbal de pegar a bola e a consequência social ou natural. Se eu falo para você, ao invés de levanta o braço, eu falo conta como foi seu dia ontem, e ela me conta, não é comportamento de ouvinte, é intraverbal. Comportamento de ouvinte é um comportamento não verbal, ok? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? E aí, gente, a gente não está mais falando na análise de comportamento de linguagem expressiva e linguagem receptiva. A gente fala de comportamento de falante, comportamento de ouvinte. Ok? Só para vocês, se um dia verem em algum lugar escrito falante e ouvinte, o falante seria o equivalente à expressiva e o ouvinte seria o equivalente à receptiva. Hoje, a gente está entrando em contato, principalmente lá na USP, com algumas tecnologias novas para ensinar comportamentos de qualquer tipo, incluindo os verbais. E a gente tem entrado em contato com a ideia de fluência do comportamento. O que é fluência? Fluência é responder rápido e de forma correta. Quando você responde rápido, de forma correta, você tem fluência. Quem é bom em matemática aí? Ou mais ou menos bom em matemática? Levantou a mão, dançou. Ó, vamos ver se o... Como é seu nome mesmo, perdão? Júnior. Vamos ver se o Júnior tem fluência em matemática. Responde em voz alta para todo mundo ouvir. 2 mais 2. 4. 3 mais 3. 6. 4 mais 2. 6. 4 mais 8. 12. 5 vezes 2. 10. Tem fluência em matemática. 1000 mais 2030. 3.030. Ó! 5.000 dividido por 48. Aí eu só quero mas a ideia da fluência é você ser capaz de se comportar de forma rápida e correta. Quanto mais rápido e correto, melhor dá para dizer que você sabe fazer alguma coisa. Vamos ver se a Lívia tem influência em imitação. Tem influência em imitação. Então, o que a gente faz? A gente não começa mirando na fluência logo de cara. A gente começa mirando fazer direito, mesmo que devagar. E depois a gente aumenta a velocidade. O que acontece? Quando você tem fluência, mais do que a gente saber que a criança faz direito, a gente sabe que ela faz naturalmente, quase automático. E nós, se vocês pensarem bem, nós respondemos as coisas de forma muito automática praticamente. Se alguém faz uma pergunta, pum, a gente responde. Se alguém nos pede alguma coisa, pum, a gente responde prontamente. Então, quando a criança tem fluência, a gente tem certeza que esse comportamento está muito bem instalado, tá? Mas é uma coisa que a gente conquista aos poucos. Primeiro a correção, depois a velocidade. A gente tem focado cada vez mais os pré-requisitos para ensinar tanto linguagem quanto qualquer outro tipo de comportamento. Então, o exemplo que eu dei do parâmetro de identidade é um exemplo que bom que eu já falei disso. A gente foi investigando os pré-requisitos até a gente achar o fiozinho que a gente precisava para puxar toda a teia, tá? Outra, cada vez mais nós estamos de olho no que nós mesmos estamos fazendo. Lá na USP a gente está começando a implementar uma ficha de avaliação do terapeuta. A gente tem uma ficha de registro do comportamento do aluno para ver se ele está indo bem, e temos agora uma ficha de registro do comportamento do terapeuta para ver se o terapeuta está indo bem. Porque se o terapeuta não for bem, a criança não aprende. Então nós estamos começando a olhar muito para o nosso comportamento ao lidar com a criança, para ver se nós estamos fazendo direito também. Oi? Lá da cidade, lá da Butantã, do campus principal mesmo, no Instituto de Psicologia. Lá a gente tem um projeto chamado CAIS, Centro para o Autismo e Inclusão Social. Toda segunda-feira a gente atende as crianças gratuitamente e ensina os pais a aplicarem terapia ADA. Oi? Não, Marta Rubner é a coordenadora. Maria Marta Costa Rubner. Na USP eu não conheço ninguém. Não sei te falar.
lá no CAIS a gente está começando a usar essa ficha do terapeuta. Outra coisa que a gente está começando a estudar bastante é essa ideia de Behavioral Cusp. E a maioria dos Behavioral Cusps são verbais. O que é um Behavioral Cusp? É um comportamento que é tão importante que quando a criança adquire e aprende esse comportamento, um novo mundo de possibilidades se abre para ela. Então são comportamentos chaves que abrem outras possibilidades de interação mais complexas. O melhor exemplo de um cusp é a criança que aprende a andar. Ela ficava engatinhada ou se arrastando pelo chão, e quando ela aprende a andar, um mundo novo se descortina, ela tem novas possibilidades. Outro cusp importante é aprender a pedir. Quando a criança aprende a pedir as coisas, ela tem um novo mundo de possibilidades para explorar. Vocês entenderam a ideia do que é um cusp? Então, a gente está tentando focar bastante em desenvolver cusps, que produzem automaticamente a entrada num mundo novo de possibilidades. Essa pirâmide é do Greer, o autor que eu vinha comentando com vocês agora.